o acerto de contas de João Raul e a invasão de Nayane. Eduarda olhou nos olhos de Luan e sentiu o peso de uma verdade que não podia mais ser guardada no peito. O silêncio entre os dois era denso, carregado de uma expectativa que ela sabia que precisava quebrar. Com a voz embargada, mas firme, ela soltou as palavras que mudariam tudo. Confessou que não estava apaixonada por ele. Naquele instante, o mundo de Luan pareceu desmoronar. Ele buscou um rastro de dúvida no olhar dela, um sinal de que aquilo fosse apenas um medo passageiro, mas encontrou apenas uma certeza dolorosa. O impacto emocional foi imediato. A promessa de um futuro juntos que ele alimentava com tanto zelo, transformou-se em cinzas diante de uma revelação que não aceitava voltas. O que ele faria com todo aquele sentimento que agora não tinha mais onde morar? A dor de Luan era quase palpável, uma mistura de rejeição e desespero que ecoava no vazio da sala. Enquanto isso, em outro canto da cidade, a Laurzinho carregava o seu próprio segredo, uma decisão que vinha amadurecendo como um fruto amargo. Ele procurou Janete e com o semblante fechado revelou seus planos. Ele ia se separar de Zilá. A notícia caiu como uma bomba. Janete, que sempre viu naquele casamento uma estrutura inabalável, não conseguia esconder o choque. A Laurzinho explicava os motivos, falava de desgastes e de uma vida que já não fazia mais sentido. Mas as palavras pareciam insuficientes para justificar o fim de uma história. O conflito interno dele era visível. Ele sabia que a separação traria consequências avassaladoras para todos ao redor, mas sentia que não podia mais viver uma mentira. A tensão entre o dever e o desejo de liberdade consumia cada fibra do seu ser. Longe dali, o clima de romance entre João Raul e Agrado era interrompido de forma bruta. Nayane e Roney, movidos por interesses escusos e uma ponta de inveja, agiam como sombras que tentavam apagar qualquer brilho de felicidade alheia. Eles surgiam nos momentos mais inoportunos, atravessando conversas e criando mal-entendidos. João Raul sentia a irritação crescer. Ele queria apenas um momento de paz com Agrado, mas parecia que o destino, ou melhor, as pessoas ao seu redor, estavam decididas a sabotar qualquer chance de conexão real. O romance que deveria ser fluido e natural transformava-se em um campo de batalha emocional, onde cada gesto de carinho era vigiado e cada palavra doce era interrompida por uma provocação ácida. Janete, ainda processando o que ouvirá de Alaurzinho, procurou Zuzu. Ela precisava falar, precisava entender como as coisas tinham chegado àquele ponto. As duas conversaram sobre o destino de Alaurzinho e Zilá, analisando cada detalhe daquela crise. Zuzu ouvia com atenção, percebendo que as rachaduras naquele relacionamento eram mais profundas do que qualquer um poderia imaginar. Elas sabiam que Zilá não aceitaria a situação passivamente. O medo das consequências sociais e familiares pairava no ar. A conversa era um mergulho em emoções reprimidas e na constatação de que, às vezes, o amor simplesmente não é suficiente para manter duas pessoas unidas sob o mesmo teto. Mesmo com o coração partido pela confissão de Eduarda, Luan tentou uma última cartada. Talvez um ambiente diferente, longe das lembranças da cidade, pudesse mudar as coisas. Ele a convidou para ir ao rancho de João Raul. Era um convite desesperado, uma tentativa de resgatar algo que talvez nunca tivesse existido da forma como ele imaginava. Eduarda aceitou, mas o clima entre eles era de uma estranheza cortante. Cada quilômetro percorrido parecia aumentar a distância emocional. O rancho, que deveria ser um refúgio de paz, tornava-se o cenário de uma tensão silenciosa, onde os segredos e as decepções pesavam mais do que qualquer bagagem. No entanto, o perigo real espreitava em outro lugar. Sinara, alimentada por um rancor que queimava em suas entranhas, decidiu que Alaor não sairia impune de suas ações. Ela buscou seu livro de ervas, um objeto que carregava mais do que simples receitas, carregava o poder da vingança. Ela prometeu a si mesma que ele pagaria por cada humilhação, por cada momento de desprezo. A determinação em seus olhos era assustadora. Ela não buscava justiça, buscava retribuição. A energia que emanava dela era sombria, focada em um único objetivo: destruir a paz daquele homem que ela um dia acreditou conhecer. No rancho, a chegada inesperada de Nayane não passou despercebida. João Raul, cansado de jogos e infiltrações, confrontou a mulher. Ele questionou abertamente quais eram as intenções dela ao aportar ali sem aviso. O clima esquentou. Nayane tentava se esquivar com desculpas esfarrapadas, mas o olhar inquisidor de João Raul não permitia fugas. Ele sabia que havia algo por trás daquela visita repentina. A desconfiança era um veneno que corria entre eles, contaminando o ar do rancho. Ele queria proteger seu espaço e sua relação com Agrado, mas sentia que as garras de Nayane estavam cada vez mais próximas.
Enquanto a tensão subia no rancho, Leocádia e Rosalva iniciaram uma busca frenética. Elas precisavam encontrar o livro de Nora, um registro que continha segredos que poderiam mudar o rumo de muitas vidas. Elas reviraram as coisas de Sinara, cada gaveta, cada esconderijo possível, mas o livro não estava lá. O desespero começou a tomar conta. Sem aquele livro, elas estavam desarmadas. Onde Sinara teria escondido algo tão valioso? A frustração de não encontrar o que procuravam criava um clima de paranoia. Elas sabiam que o tempo estava correndo contra elas e que cada minuto de atraso dava a Sinara mais vantagem em seus planos obscuros. A situação de Eduarda e Luan chegava a um ponto crítico no rancho. A tentativa de reconciliação parecia um erro cada vez maior. O clímax de suas emoções estava prestes a explodir, enquanto a vingança de Sinara começava a tomar forma nos bastidores. O livro de ervas era a peça-chave de um quebra-cabeça perigoso que envolvia ervas, crenças e um ódio antigo. A ausência do livro de Nora nas mãos de Leocádia e Rosalva deixava o caminho livre para o caos. O destino de todos parecia entrelaçado por fios invisíveis de traição e desejo de poder. As consequências das escolhas feitas naquele dia seriam sentidas por muito tempo, e a tensão no ar indicava que o pior ainda estava por vir, com segredos que teimavam em permanecer na sombra, aguardando o momento certo para destruir a pouca harmonia que restava. Sinara sentia o ódio pulsar em suas mãos enquanto folheava as páginas amareladas do seu caderno de segredos. Ela finalmente encontrou o que buscava. Uma simpatia antiga, poderosa e cruel, desenhada especificamente para murchar o sentimento que florescia entre João Raul e Agrado. O plano era afastar os dois de vez, criando um abismo de desinteresse e repulsa. Nayane, que observava tudo de perto, não conseguiu conter o sorriso de satisfação. Ela comemorava cada movimento de Sinara, sentindo que a vitória estava mais próxima do que nunca. O que ninguém esperava era que o destino jogaria um dado viciado naquela mesa. Na cozinha, alheia a qualquer conspiração, Rosinha finalizava com carinho as refeições destinadas a Zilá e Rony. O cheiro da comida era convidativo, mas escondia um segredo perigoso. Sem ter a menor ideia do que estava fazendo, Rosinha pegou os preparados que Sinara havia deixado separados e os misturou ao tempero da sopa. Ela acreditava estar usando ervas comuns, condimentos que apenas realçariam o sabor, mas na verdade estava servindo um banquete de revelações e efeitos imprevisíveis. O jantar foi servido com a pompa de uma noite comum. Rosinha colocou as tigelas fumegantes na mesa e todos os presentes se acomodaram, prontos para a refeição. Por um capricho do destino, ou talvez por um instinto de preservação que nem eles sabiam que tinham, João Raul e Agrado foram os únicos que não tocaram na comida. Eles observavam os outros, mantendo-se à margem daquele banquete que mudaria o curso da noite. Não demorou muito para que o efeito das ervas de Sinara começasse a se manifestar. O ambiente, que antes era marcado por conversas triviais e sorrisos educados, transformou-se em um tribunal de sinceridade brutal. As barreiras sociais caíram. As máscaras de polidez foram arrancadas. De repente as pessoas começaram a falar verdade sem qualquer melindre, sem medir as consequências ou peso das palavras. Era como se a língua tivesse ganhado vida própria, ignorando o filtro da razão. Sinara observava a cena em choque, mas logo a compreensão brilhou em seus olhos. Ela viu a forma como as pessoas se atacavam e confessavam seus desejos mais profundos e deduziu imediatamente o que tinha acontecido. Rosinha, em sua inocência, tinha usado o preparado destinado à simpatia na sopa servida para todos. O feitiço tinha virado contra o feiticeiro, mas de uma forma muito mais ampla do que Sinara poderia imaginar. Sentindo o peso daquela confusão, Sinara chamou Rosinha e Cláudio para um canto. Ela precisava abrir o jogo. Com a voz carregada de uma melancolia que raramente mostrava, ela começou a contar sua história. Falou do passado, das dores que a moldaram e dos motivos que a levaram a buscar refúgio naquelas ervas e simpatias. Rosinha ouvia tudo com os olhos arregalados, percebendo a gravidade do erro que cometeu sem querer, enquanto Cláudio tentava processar a complexidade daquela mulher que sempre pareceu apenas amargurada. Enquanto a verdade explodia na mesa de jantar, outros encontros aconteciam pela cidade, carregados de tensão. Janete e Zuzu entraram em um restaurante e o ar pareceu congelar quando seus olhos encontraram a Laurzinho e Malvino. O encontro não estava nos planos de ninguém, mas a eletricidade entre os quatro era evidente. Em outra mesa, Adilson não perdia a chance de destilar seu veneno. Ele provocava Valmir com insistência, buscando um ponto de ruptura, querendo testar os limites da paciência do outro. O clima era de confronto iminente, uma guerra de nervos onde cada palavra era uma estocada planejada para ferir.
De volta ao cenário do jantar, o efeito das ervas atingia o seu ápice. Roney, completamente desarmado de suas defesas usuais e impulsionado pela força daquele preparado, olhou para Zillah com uma intensidade que nunca tinha demonstrado antes. Diante de todos, ele se declarou. As palavras saíam sem filtro, carregadas de uma paixão que ele tentava esconder há muito tempo. Zillah, atordoada pela sinceridade repentina e pelo efeito da comida em seu próprio corpo, não sabia como reagir. A declaração de Roney era um terremoto na dinâmica daquele grupo. Ao mesmo tempo, Alaurzinho, que observava Janete de longe no restaurante, sentiu uma pontada de ciúme que o queimou por dentro. Ele tentava manter a compostura ao lado de Malvino, mas ver Janete ali em outro contexto, despertava nele um sentimento de posse que ele julgava ter superado. A noite avançava e o caos emocional só aumentava. O que era para ser uma simpatia simples para afastar um casal transformou-se em um rastilho de pólvora que ameaçava queimar todas as pontes. As verdades ditas sem melindres criaram feridas que dificilmente seriam fechadas com um simples pedido de desculpas. Sinara sabia que tinha perdido o controle da situação, mas a história que ela contou para Rosinha e Cláudio abriu uma porta que não poderia mais ser fechada. O passado dela agora era parte do presente deles. João, Raul e Agrado, os únicos sóbrios naquele mar de confissões, olhavam-se com temor. Eles perceberam que o perigo não vinha apenas de fora, mas das sombras que cada um ali carregava dentro de si. O jantar terminou, mas o veneno da sinceridade continuava correndo nas veias de todos, preparando o terreno para uma manhã de confrontos inevitáveis onde ninguém sairia ileso.